Opa, e aí? Eu sou o Salus e no vídeo de hoje eu vou escolher os vencedores do evento que eu fiz de criar personagens para entrar no meu mangá. E caso você tenha feito um personagem, mas ele não entrou no mangá, não fique chateado, pois mandaram muitos personagens e infelizmente não dá de colocar todos. Mas eu agradeço demais por todos que participaram, fizeram personagens, criaram histórias, eu agradeço muito a vocês. Então deixa o like, se inscreve e vamos para a apresentação dos personagens. E o primeiro personagem a ser enviado foi esse, o Mundo, e ele teria poder de gravidade. Quem fez ele foi o @MarstKickman, e ele só enviou isso sobre o personagem, então não tem muito o que comentar. O design do personagem ficou bem legal, e vamos pro próximo. E o próximo personagem é o Isaac Pretopoulos, eu acho que é assim que se fala. Ele foi feito pela @LimaSecond, e o poder dele seria a manipulação de velocidade. Ele pode tanto ficar mais rápido, ou concentrar a velocidade em uma parte do corpo, exemplo, para dar um soco bem mais forte. Além disso, ele também iria saber lutar capoeira. E um resumo da história do personagem aqui. Ele veio de uma família pobre e seu pai era muito rígido com ele e forçava ele a ser mais forte. E o pai dele também secretamente trabalhava por Hazaraki. E em um ataque do Hazaraki, a mãe do garoto acabou indo de F e ele teve que fugir desesperado para a floresta. E lá ele encontrou uma chama do poder e, por curiosidade, ele acabou absorvendo sem querer e ganhando novos poderes, tendo agora seu objetivo de se vingar do Hazaraki e do seu pai que o tratava muito mal. E o próximo personagem é o Lee Stokoi, do @KingCat15. E esse personagem tem 19 anos, a sua cor favorita é cinza, a comida favorita é pimenta, e sua personalidade é extremamente sociável, egocêntrico e agitado. E o poder dele é que ele pode transformar moléculas de ar perto da mão dele ou do pé dele em elásticas, fazendo tipo um trampolim. E a história do personagem é que ele vem de uma família pobre que vivia nas montanhas lá no sul. O pai dele estava doente e não podia trabalhar, então Lee teve que acabar roubando para poder comprar os remédios para o pai dele, enquanto seu irmão não fazia nada. E um dia chegando em casa, ele viu que sua casa tinha sido invadida e que seu pai não estava lá. Ele perguntou por seu irmão o que aconteceu, e o irmão dele falou que o pessoal da aldeia tinha churrascado o pai dele. Os anos se passam e Lee e seu irmão se distanciam. E anos depois ele encontra seu irmão novamente e descobre que na verdade o seu irmão que tinha churrascado o pai dele. Eles então começam uma briga e no final ele vence o irmão dele jogando ele numa ravina. E ele promete que vai ficar mais forte para proteger os fracos e nunca baixar a cabeça para ninguém. E o próximo personagem é o Macheva, feito pelo @HR_Miranda17. E os poderes do personagem é que ele pode criar uma explosão e ela funciona com a contagem. Se ele contar 1, ela seria como um estalinho, e se ele já chegasse em 10, seria como o estouro de um pneu e assim por diante. E a história do personagem o autor não criou exatamente para o meu universo. Resumindo um pouco a história, ele nasceu em um planeta onde as pessoas já nasciam com poderes. Depois acabou acontecendo várias coisas e o planeta acabou sendo destruído e ele teve que ser mandado para outro planeta. E aí nisso, ele teve que provar o seu poder para se tornar um herói e acabou lutando contra um dos seres mais fortes do universo e assim quase explodindo o universo todo. E o próximo personagem é o Lorde. E ele foi feito pelo @Xforce Desenhos. E o poder do personagem é que ele pode se transformar em gosma, sendo uma gosma totalmente versátil, ao qual ele pode usar para fazer várias coisas diferentes. Ele também é sério em 90% das ocasiões, mas em momentos mais calmos ele é animado. E a história do personagem é que ele era um soldado do rei, mas ele acabou vendo a maldade do rei e acabou mudando de lado, e agora ele é um espião que passa informações para a resistência. E a próxima personagem é a Bokila, feita pelo @Magaiola. E ela é a primeira personagem não humana que vocês fizeram. E o poder dela é ela poder copiar algumas características de plantas que ela observe. Por exemplo, ela olhar uma rosa e copiar os espinhos na sua pele. E ela também tem bastante afinidade com a cura, já que sua pele pode expelir algumas substâncias medicinais. E a personalidade dela é que ela é confiante e corajosa, porém ela coloca o seu bem-estar acima de tudo. E o próximo personagem é o Yuji, feito pelo João Antônio. Os poderes do personagem são poderes de corte, e a história dele é que ele é um rebelde que quer se vingar do rei, porque em uma invasão que ele fez acabou matando a namorada dele. E o próximo personagem é o JJ, feito pelo @UniversoZeroOFC. E a altura do personagem é 1,90, a idade dele é 22 anos, a personalidade dele é que ele é sério na maior parte do tempo, mas com pessoas que ele já conversa, ele age com mais naturalidade. Além disso, ele se irrita com pessoas que não entendem ele e também ele fica desconfortável perto de mulheres menores que ele. Já o poder dele é bem detalhado, então vou explicar apenas o básico de como funciona. E o poder dele, ele pode invocar um pincel gigante, que ele chamou de Miyabi, e todas as habilidades dele são referentes à tinta. Sua primeira habilidade é jogar uma poça de tinta no chão e poder entrar nela por 1 minuto. Sua segunda habilidade é que ao jogar tinta em uma pessoa, ele pode anular temporariamente os seus poderes. Dependendo do grau de força da pessoa, pode ser apenas de 10 segundos.
Sua terceira habilidade é que algumas vezes ele pode usar o poder sem precisar do pincel, mas aí o poder vai ficar bem mais nerfado e ele não pode fazer tantas coisas como ele poderia com o pincel. E a sua quarta habilidade é que quando o pincel dele é quebrado, por um breve momento de 3 minutos, ele ganha tinta ilimitada. E aí ele pode criar um ataque onde ele cria uma bolha e caso o inimigo estourar essa bolha, ele vai acabar levando muito dano. E a sua habilidade padrão é que ele pode usar tinta para meio que esculpir algumas coisas que ele pode usar em batalha. E a próxima personagem foi criada pelo Unnamed, e eu esqueci de perguntar o nome e ele também esqueceu de mandar. A personalidade dela é que ela é bastante estressada e ela não gosta que pessoas fiquem tocando nas tatuagens e também ficam perguntando sobre. E os poderes dela vêm dessas tatuagens em formato de boca que ela tem sobre todo o corpo. E, nesse poder, ela pode guardar ou devorar itens, sendo que quando ela guarda, ela pode atribuir até 3 características novas ao objeto. E o próximo personagem é o Robin Klinger, e ele foi feito pelo Joe Victor 5835. E a personalidade dele é que ele é amigável e sociável e também quieto e observador. E o poder dele é poder dar vida a objetos, podendo colocar patas, olhos, bocas e mãos, etc. E as suas armas são um arpão, uma flecha viva e um cutelo. E a história dele é que ele roubava dos ricos para dar aos pobres, mas ele acabou sendo preso e aí perdeu os amigos dele e sofreu bastante na prisão. E após sair da prisão, agora ele manda pessoas aí jogar no Vasco por dinheiro. E o próximo personagem é o Seraph Valen, feito pelo Neo Lions. O personagem tem 22 anos, sua altura é 1,85 e sua personalidade é que ele é calmo e paciente com seus aliados, mas contra os seus inimigos ele é frio, ameaçador e calculista. E o seu poder é o Sino Celestial, que ao balançar o sino ele pode mandar ondas sonoras que podem atordoar ou repelir o inimigo ou curar um aliado. E a sua motivação é que seu irmão acabou indo de F após absorver uma chama do poder, e aí ele jurou que não vai deixar mais ninguém passar pelo mesmo destino e que vai trazer coragem e justiça ao mundo. E o próximo personagem foi criado pelo Gatito, e o autor não mandou o nome do personagem, mas ele falou o poder, que é o poder de se transformar em massa, e é um poder bem versátil, ao qual ele pode fazer várias coisas, mudando de forma, agarrando os inimigos de longe, e é isso. E o próximo personagem é o Spartacus, e ele foi criado pelo NevesBR11. E a personalidade dele é que ele luta, mas não por justiça, e sim porque ele gosta de lutar. E os poderes dele é que ele pode invocar 2 armas. A primeira é a Luva Doriel, que ela faz o usuário dar mais dano físico, porém ela se alimenta do sangue dele. E também o Escudo de Abaddon, que causa dano interiores no inimigo, porém também causa o mesmo dano no personagem. E o próximo personagem é o Hetsu, que foi criado pelo @Loki750k. E a personalidade dele é que ele é bem quieto, porém ele é muito esquentadinho. E uma vez quando ele estava lutando, ele acabou levando um golpe de espada muito poderoso perto do olho, e por isso ele tem essa cicatriz hoje. E as habilidades dele são que ele é muito bom com a arte da espada e também que ele pode manipular o seu sangue para se tornar em veneno. E aí misturando com a espada, ele pode fazer com que um corte seja letal. O próximo personagem foi criado pelo @SagazKK0. Ele também não tem nome, mas a personalidade dele seria que ele seria uma pessoa séria e um pouco mais cansada. E os seus poderes seriam mais voltados ao suporte, já que ele daria cura aos personagens. E o próximo personagem é o Axel, criado pelo Casca. A idade do personagem é 22 anos e sua altura é 1,80, e seu hobby é ler livros e aprimorar suas habilidades. E a sua história é que ele era um nobre, mas foi despejado pela sua família por ser muito fraco. E para provar sua força ele tentou lutar contra o seu irmão, mas acabou perdendo e ganhando essa cicatriz na boca. E após fugir do lugar onde ele morava, em um dia ele acabou caindo no poço, onde encontrou uma chama do poder, absorveu e ganhou poderes. E os poderes dele são: ele pode curar um aliado, mas somente 2 vezes, ele também pode criar uma barreira para proteger um aliado que estiver muito ferido, e ele tem um cajado que pode invocar 100 pedras, que pode machucar consideravelmente o inimigo. E o próximo personagem é o Carl, e ele foi feito pelo AnimesHit 04. Ele é meio covarde, mas quando os amigos precisam dele, ele sempre está lá para ajudar. Ele também sempre faz piada na hora errada. Ele tem o poder de se transformar em um basilisco, e com isso ele tem o poder de veneno e também de um olhar paralisante. Mas ele não gosta de se transformar por completo, pois ele acha a forma ridícula e também nada eficaz. Então ele fica nessa forma aí, onde ele usa esses esporões para brigar. E o próximo personagem é o Levi, feito pelo Miguel.pky. O personagem ele é extrovertido e os poderes dele é que ele pode se transformar em um lobo, sendo a forma dele completa ou incompleta, assim como o grifo. E o último personagem que foi enviado foi o Rox, que foi feito pelo @Kazap_Mendigo. E a história do personagem é que ele era um minerador no Reino dos Anões, até que um dia Hazarak invadiu e destruiu todo o reino, e levando de F todos os seus companheiros. E depois disso ele saiu em busca de uma equipe para derrotar o Hazarak.
E os poderes do anão são poderes que são a ver com fortalecimento, já que ele tem o grito do anão, que quando ele grita, ele pode deixar os seus companheiros até 2 vezes mais forte, em um raio de 100 metros, mas só por 10 segundos. Também quando ele toca uma lâmina, ele pode usar a marca do anão, onde ele deixa a lâmina muito mais afiada, mas ele só pode usar em uma lâmina por vez, e ela também só dura 10 segundos. E esses foram todos os personagens que foram mandados para o evento. Então agora chegou a hora de escolher os vencedores. Eu já adianto que não foi nada fácil. E como são muitos personagens, eu decidi dividir em 3 categorias. A primeira sendo corpo a corpo. E nessa categoria está Isaac Petrópolis, Lis Tokoi, Macheva, Seraph Valen, Gatito, Spartacus, Hetsu, Kar e Levi. A segunda categoria é média distância, e nela estão O Mundo, Unamed, Lorde, Robin Klinger, Yuji e JJ. E a terceira categoria e última é o suporte, onde estão a Bokila, o Sagaz, Axel e Rox. E nos personagens que estavam sem nome, eu coloquei o nome dos criadores neles. E a melhor forma que eu achei para poder escolher os personagens foi fazer uma pontuação de 1 a 10 pelo poder, o design e também a história do personagem. E todas as categorias terão um vencedor, exceto a corpo, que vão ter 2 vencedores. E quem venceu a categoria suporte foi a Bokila, com apenas 1 ponto à frente de Rox. Então parabéns Mai Gaiola, que a sua personagem venceu a categoria suporte. E o personagem vencedor da categoria média distância foi o JJ, com apenas 1 ponto na frente do Lorde. Então parabéns JJ, que seu personagem também entrou no mangá. E agora na categoria corpo a corpo, o personagem que venceu por apenas 1 ponto também de diferença dos outros, o primeiro foi o Carl. Então meus parabéns Animes Hit, que o seu personagem também entrou no mangá. E o segundo personagem que era para ser colocado, acabou rolando um empate entre 3 personagens, então eu tive que fazer o desempate rodando uma roleta. Esse empate foi entre o Isaac Petrópolis, o Lis Tokoi e o Spartacus. Então veja quem dos 3 conseguiu entrar. Então meus parabéns King Cat, que seu personagem entrou pro mangá. E pra quem participou, mas não acabou ganhando, eu agradeço demais por todos vocês que enviaram os personagens. Personagem muito interessante de verdade, mas infelizmente não dá de colocar todos. E teve uns que, por sorte ali, que não foram colocados, que foram os que eu girei na roleta. E também os de segundo lugar, que perderam por pouca coisa. Mas os personagens, a maioria era muito interessante. E é isso, muito obrigado aí por todos que enviaram. E também os meus parabéns aos vencedores, e logo mais eu vou postar um vídeo passando eles pro meu estilo, desenhando os personagens do jeito que eles serão no mangá. É isso, leia o grifo na Flip Through e nos Aines. Falou e até mais.